I'm not built like other men. Numa recente entrevista à BBC, Ridley Scott, diretor veterano de 86 anos, foi questionado se daria algum tipo de conselho à sua versão jovem, ao que ele retrucou de forma categórica: não daria conselho nenhum, afinal eu fiz tudo certo. Mas será que ele fez tudo certo mesmo como diz? Napoleão, assim como algumas de suas outras derrapadas na carreira, parecem colocar à prova a certeza que Scott tem. Eu sou Davi Garcia e você está no Oxigênio Cultural. Estrelado por Joaquin Phoenix como Napoleão Bonaparte e Vanessa Kirby como sua esposa e grande obsessão Josefina, o filme tem um grande problema que é o de jamais conseguir definir sua identidade. Ou seja, qual era afinal o objetivo do Ridley Scott ao fazer essa cinebiografia? Mostrar como Napoleão se tornou a figura mítica e histórica que é sempre comparada a líderes conquistadores do escopo de Alexandre ou César, ou simplesmente ridicularizar o personagem em título ao explorar, com direito a sequências que fazem uso inclusive de matérias sensacionalistas da época sobre os bastidores do relacionamento do então imperador francês com sua esposa, como a estranha e obsessiva relação deles expõe as contradições, inseguranças e fraquezas que Napoleão tinha. E nesse sentido, o filme infelizmente acaba não fazendo nenhuma coisa nem outra muito bem. Por exemplo, ao mostrar 6 grandes sequências das várias batalhas lideradas por Napoleão desde a Revolução Francesa, passando pelas guerras napoleônicas ocorridas entre 1803 e 1815, aqui com destaque para a Batalha de Austerlitz em 1805, que mostra quando tropas russas sucumbiram numa armadilha mortal num lago congelado, o filme soa demasiadamente episódico, como se apenas saltasse de uma batalha para outra numa espécie de olha aqui os grandes sucessos da carreira militar de Napoleão Bonaparte. E pior, faz isso sem jamais se preocupar em mostrar ou explorar elementos que possam explicar por que Napoleão foi considerado um grande estrategista militar a ponto de ser estudado por tantos líderes e historiadores mundo afora até hoje. Aliás, por falar em história e historiadores, não me incomoda o fato do roteiro escrito por David Scarpa, que também é roteirista do Gladiador 2, próximo filme do Scott, tomar certas liberdades criativas na narrativa do filme. Como, por exemplo, o momento em que ele coloca Napoleão testemunhando o momento em que Maria Antonieta foi colocada na guilhotina no final da Revolução Francesa. Ou ainda, quando mostra liderando uma expedição no Egito, em que ele manda bombardear as pirâmides no Egito. E por que eu estou falando que isso não me incomoda? Porque a gente já está acostumado que os épicos de Hollywood feitos com seus orçamentos milionários se preocupem muito mais em apresentar e oferecer um espetáculo do que ter precisão histórica, né? Aliás, ao ser questionado durante uma das entrevistas que deu durante a promoção da estreia do filme, Scott foi categórico quando foi questionado sobre esses desvios e essas liberdades criativas que o filme toma para contar a história, chegando para o repórter simplesmente falando: "Você estava lá?" Não, né? Então como você pode saber o que é fato e o que não é fato? O que num primeiro momento soa até engraçado por pontuar esse mau humor típico do Ridley Scott, mas ao mesmo tempo mostra toda a arrogância que o diretor tem por jamais admitir que alguém faça qualquer tipo de crítica a seu trabalho. Inclusive eu acho bem louvável que um diretor de 86 anos se mantenha ativo, dizendo que só vai parar quando morrer, mas ao mesmo tempo esse tipo de resposta, que é só um exemplo dentre tantos aí que você encontra na internet, relativo a entrevistas do Ridley Scott, é só mais um ponto que mostra como parece que o diretor já não tem mais qualquer tipo de paciência para lidar com o bônus e o ônus de ter seu trabalho colocado sob o escrutínio da crítica do público. E assim, depois de seu bom e ignorado filme de 2021, que por acaso também era um épico, O Último Duelo, filme estrelado por Matt Damon, Ben Affleck, Jodie Comer e Adam Driver, Napoleão, por sua vez, ainda que tenha trazido toda a grandiloquência visual dos trabalhos de Scott, com direito a cenários grandiosos e um design de produção muito caprichado, deixa como saldo final, dada a sua dificuldade de estabelecer claramente sobre o que queria falar e principalmente como queria falar, mais um trabalho infelizmente bastante irregular na já extensa carreira do diretor de Blade Runner. O que nos leva a uma importante questão: o que esperar do Gladiador 2, sequência do filme ganhador do Oscar em 2001 e que terá Paul Mescal, Denzel Washington e Pedro Pascal no elenco? Será que veremos mais um saboroso épico pipoca ou testemunharemos mais uma escorregada na carreira do Ridley Scott? Em 2024 a gente descobre essa resposta, né? Mas agora diz aí, você foi aos cinemas ver Napoleão? Comenta aqui embaixo o que você achou do filme para a gente poder continuar essa conversa. Eu fico por aqui, mas na expectativa de ter a sua audiência nos outros vídeos aqui do canal.
Um grande abraço, até a próxima. Tchau!